nos braços do meu chefe. Eu juro que nunca pensei que o som dos meus próprios saltos fosse capaz de me deixar tão nervosa. Cada passo ecoava no hall de entrada de vidro e mármore, como se dissessem em alto e bom som: "Olha ali, a novata perdida." Respirei fundo pela milésima vez, ajustei a barra do blazer em um tique nervoso e tentei me lembrar de todas as dicas que li em blogs sobre como sobreviver ao primeiro dia de trabalho. Nenhuma delas, no entanto, parecia útil quando a bela recepcionista, uma mulher alta de coque impecável e sorriso profissional, me encarou de cima a baixo, avaliando se eu realmente pertencia àquele lugar. "Bom dia, sou a nova assistente do Sr. Cavani", disse tentando soar confiante. Sorri simpática, mas ela não retribuiu. Ela arqueou uma sobrancelha. "Ah, sim. O Sr. Cavani pediu que a senhorita vá direto ao 28º andar, o elevador do meio." Senhorita. O termo soou bonito, educado, mas também me fez sentir menor. Apertei a pasta contra o peito e agradeci com mais um sorriso nervoso. O elevador era todo de vidro e, à medida que subia, eu via a cidade lá embaixo se tornando um borrão de luz e movimento. Meu coração batia na mesma velocidade. Respirei fundo outra vez. Por que eu estava tão nervosa? Era só um emprego, eu repetia para mim mesma. Um emprego que, por acaso, pagava 3 vezes mais do que qualquer outro que eu tivesse tido antes. Um emprego que eu nunca imaginei conseguir. Mas eu sabia que não era só um emprego. Trabalhar diretamente com o CEO da Cavani Group, uma das maiores holdings de tecnologia do país, era uma chance que podia mudar tudo, e também uma responsabilidade imensa. O som do elevador parando no andar 28 me trouxe de volta à realidade. O corredor era silencioso, quase sagrado. Tapete espesso, paredes de vidro e aço escovado. Eu podia ver minha própria expressão tensa refletida em tudo. Uma secretária de uns 30 e poucos anos levantou-se de uma mesa minimalista assim que me viu. "Você deve ser a nova assistente. O Sr. Cavani está te aguardando." Ela gesticulou para a porta no fim do corredor. A porta, de madeira escura, sem nome, sem um visor para o lado de dentro do cômodo. O tipo de porta que você imagina quando pensa em alguém poderoso demais para precisar de identificação. Bati 2 vezes. "Entre." A voz era grave, firme e soou como algo que eu sentira antes mesmo de ouvir, autoridade pura. Abri devagar. E então o vi. Atrás de uma mesa ampla de vidro e aço, um homem alto, de terno cinza e olhar concentrado, digitava algo no notebook. Ele levantou os olhos e por um instante o mundo inteiro pareceu se silenciar. Não sei explicar, talvez fosse a forma como ele me olhou, não com interesse nem com desdém, mas com aquele tipo de atenção que pesa. Olhos acinzentados, profundos, que pareciam calcular e observar tudo ao mesmo tempo. Minha garganta estava seca. "Senhorita..." Ele começou, esperando que eu dissesse meu nome. Clara Monteiro." "É um prazer conhecê-lo, Sr. Cavani." Ele apenas assentiu, levantando-se. Tinha uma presença que enchia o ambiente e, ao mesmo tempo, uma espécie de solidão nos gestos, como se estivesse acostumado a se mover em silêncio. "Sente-se, por favor." Ele indicou a cadeira à frente da mesa e voltou a sentar. "Imagino que a senhorita tenha recebido o contrato e as instruções básicas do RH." Assenti rapidamente. "Sim, senhor." "Ótimo." Ele apoiou as mãos sobre a mesa. "Meu trabalho exige organização e discrição. Não aprecio atrasos, tampouco improvisos. Claro, também não costumo repetir ordens." Tentei manter a compostura, mas a rigidez dele me fez endireitar na cadeira automaticamente. Ele me observou por um instante e então, com um suspiro breve, sua expressão se suavizou. "Mas acredito que o RH já lhe falou sobre isso." Um leve sorriso, quase imperceptível, surgiu nos lábios dele. "Relaxe, senhorita Monteiro, ainda não estou prestes a te demitir." "Ainda bem, eu ia dizer que o café da empresa é ótimo e seria uma pena ter que ir embora antes do segundo copo." Os olhos dele se estreitaram e por um instante eu temi ter falado demais. Mas então um som raro e baixo escapou, uma risada. "O café é realmente bom." Ele se recostou na cadeira. "Pode começar na sala ao lado. Preciso que organize minha agenda e revise os contratos do mês."
Certo, levantei-me depressa, ainda um pouco trêmula. Antes de sair, ele disse: Senhorita Clara. Virei-me. Era a primeira vez que ele dizia meu nome. Sim, senhor Cavani. Seja bem-vinda. Aquela frase, dita em um tom calmo, quase murmurada, me aqueceu mais do que deveria. Passei o resto do dia tentando decifrar o sistema interno da empresa e o humor do meu chefe. O primeiro era difícil, mas o segundo, impossível. Ele era preciso, direto e falava apenas o necessário. Não levantava a voz, mas cada palavra parecia medida, e ainda assim havia algo nele que me fazia querer ouvir mais. Quando fui entregar um relatório no fim da tarde, encontrei-o olhando pela janela. A cidade lá fora era um mar de luzes e ele parecia distante, como se estivesse em outro tempo. Senhor Cavani. Ele se virou, um pouco surpreso. Está pronta? O relatório, sim. Entreguei a pasta. Só não sei se eu estou. Ele arqueou uma sobrancelha. Para quê? Trabalhar aqui. Tudo é tão sério. Não sei se vou conseguir. Por um instante, achei que ele fosse me repreender, mas em vez disso, ele cruzou os braços e respondeu, um pouco na defensiva. O que há de errado em ser sério? Nada, dei de ombros. Só acho que a vida precisa de um pouco de leveza às vezes. Ele me olhou de um jeito curioso, como se tentasse entender de onde vinha aquilo. Leveza, murmurou. Faz tempo que não ouço essa palavra por aqui. O som do celular dele interrompeu um momento antes que eu pudesse responder. Ele atendeu rapidamente, a voz voltando ao tom frio e profissional. Enquanto falava, caminhou pela sala e voltou para a janela, e eu pude observá-lo em silêncio. Os ombros largos, o porte elegante, o contraste entre o homem rígido e o ar quase melancólico que o cercava. Quando desligou, percebi que ele ainda segurava o celular com força, como se estivesse tentando conter algo. Tudo bem? Perguntei, antes que pudesse me segurar. Ele piscou algumas vezes, parecendo surpreso. Sim, vamos voltar aos assuntos da empresa. Não costumo discutir minha vida pessoal no escritório. Nem eu costumo perguntar sobre. Acho que o ambiente daqui me deixou curiosa. Dessa vez, ele não riu, mas seu olhar suavizou novamente. Curiosa, senhorita Monteiro, é uma palavra que pode ser tanto qualidade quanto perigo. Então espero que no meu caso seja a primeira opção. Torço por isso, principalmente quando se está pensando que não dá conta do trabalho. Não tive uma resposta boa para ele, e ele apenas inclinou a cabeça em desafio. Juro que vi um lampejo de divertimento passar por seus olhos antes que voltasse a atenção para o computador. Mais tarde, quando cheguei em casa, tirei os sapatos e desabei no sofá com um suspiro. Meu corpo estava exausto, mas minha mente continuava presa naquele escritório de vidro, naquele homem de olhar cinza, na voz firme que, de algum modo, ainda ecoava na minha cabeça. Sorri sem querer. Seja bem-vinda, murmurei para mim mesma. Acho que fui mesmo. Chacoalhei a cabeça como se pudesse colocar os pensamentos no lugar. Não deveria pensar no meu chefe assim, nem na beleza e imponência que ele transmite. Estar solteira tanto tempo estava me fazendo pensar no que não devia. Peguei o celular e abri a agenda para me preparar para o dia seguinte. Na pasta digital, encontrei uma mensagem interna marcada como enviada por ele. D. A. Cavani. Para. C. Monteiro. Assunto. Agenda de amanhã. Caso você não tenha desistido do trabalho, segue minha agenda. 8 horas, reunião de planejamento. 10 horas, conferência externa, preparar documentos. 12, almoço, livre. 14, revisão de contratos. 17, café. PS, o café é realmente bom. Ri baixinho. Claro que eu ia continuar no trabalho, murmurei. Foi só um momento de confusão e autossabotagem. Agora, no fim do dia, não me parecia mais tão impossível assim. Os dias foram passando, as semanas, os meses, e eu estava me saindo bem com o trabalho. Em alguns momentos me sentia perdida, mas não estava duvidando do meu potencial. Amanhã, no prédio da Cavani Group, começou com chuva. Não uma chuva forte, mas daquelas finas, persistentes, que parecem dissolver o céu em cinza. Talvez fosse por isso que o hall parecesse mais frio, mais silencioso, ou talvez fosse só a reação do meu corpo. Entrei no elevador com o guarda-chuva pingando e uma sensação incômoda de que algo daria errado. Não era exatamente pessimismo, era intuição. E como descobriria mais tarde, eu devia ter confiado nela.
O elevador subiu lentamente e quando as portas se abriram no 28º andar, dei de cara com o Sr. Cavani parado no corredor falando ao telefone. Ele me viu, assentiu brevemente, mas continuou a conversa. Mesmo sem ouvir as palavras do outro lado da linha, dava para sentir a tensão, a mandíbula travada, o olhar distante. Passei por ele em silêncio, indo direto para minha sala. Ainda estava abrindo o notebook quando ouvi a voz dele atrás de mim. Senhorita Monteiro. Virei, um pouco rápido demais. Sim, senhor Cavani. Ele estava na porta, o paletó pendendo aberto, a gravata levemente desalinhada. Era a primeira vez que o via assim, um pouco menos perfeito e, curiosamente, mais normal e acessível. Preciso que imprima e organize os contratos da filial norte. Estão na pasta N Finance do servidor. Certo, senhor. E ele fez uma pausa, como se hesitasse. O café. Pode preparar o mesmo de ontem. Sorri. O senhor quer dizer o melhor café da cidade? O canto dos lábios dele se ergueu, quase imperceptível. Esse mesmo. Durante a manhã, o escritório fervilhava de reuniões, telefonemas e e-mails urgentes. E lá estava ele, calmo no meio do caos. Era fascinante observar como as pessoas pareciam se alinhar em torno dele, como se bastasse sua presença para as coisas entrarem no eixo. Eu não tinha muito contato direto com o resto da equipe. A maioria me olhava como quem observa uma peça nova num tabuleiro antigo. Mas eu estava determinada a provar que não era só uma estagiária sortuda e que tinha pouco trabalho. Meu dia era corrido como de qualquer um, se não mais. Ultimamente, tudo está melhor e eu tenho me sentido certa na empresa e principalmente com o meu chefe. Isso tem sido bom, já que temos contato próximo diariamente. Faço comentários leves e tento ser simpática sempre. Como ele tem recebido bem esse meu jeito, continuo. Claro que deixei claro que se ele não gostar de alguma coisa, pode falar que mudo meu jeito de me portar. Mas como isso ainda não aconteceu, me sinto bem em ser como sou. Por volta do meio-dia, bati na porta do escritório dele. Café pronto, e os contratos também. Ele estava sentado à mesa, lendo algo no tablet. Levantou os olhos e me observou por um instante antes de dizer: Você sempre cumpre as tarefas antes do prazo? Sorri, tentando aliviar o clima. Dessa vez, ele realmente riu. Uma risada breve, mas genuína. Medo? Espero que não tanto assim. Depende. Hoje, uns 40%. Brinquei. Ele apoiou o cotovelo na mesa e pareceu considerar minha resposta. Então preciso trabalhar para reduzir essa porcentagem. E como pretende fazer isso? Perguntei curiosa. Ainda não sei, respondeu, sem desviar o olhar. Mas costumo ser bom em resolver problemas. Por um segundo, o ar entre nós pareceu mudar. Não havia nada de impróprio, mas a intensidade do olhar dele me analisando me deixou sem palavras. Para disfarçar o clima estranho, coloquei a xícara sobre a mesa e disse: Então, aqui está, o café salvador de manhãs. Obrigado. Ele pegou a xícara e, enquanto bebia, pareceu relaxar um pouco. Sabe, Clara, poucas pessoas têm coragem de brincar comigo assim. Talvez porque o senhor não brigou da primeira vez que fiz. Balancei os ombros. E também porque o senhor não sorria muito. Ele arqueou uma sobrancelha. Está me dizendo que pareço ameaçador? Um pouco, ri. Mas acho que é só o terno. E o olhar não? Perguntou divertido. O olhar também, respondi antes que o filtro da prudência pudesse me impedir. Por um momento pensei que tivesse ido longe demais. Mas ele apenas deixou escapar um outro sorriso, discreto, mas suficiente para fazer meu coração dar um salto. Me despedi e voltei para o meu lugar, pronta para seguir com o dia. Mais tarde, enquanto eu revisava planilhas, ouvi o som suave da porta se abrindo. Olhei para cima e o vi parado ali, segurando 2 copos de café. Intervalo, ele disse simplesmente: Achei que você merecia. Fiquei um instante sem reação. Está me oferecendo café? Sim, respondeu. O mesmo que você me trouxe mais tarde. Fiz um para mim, porque eu estou precisando, e pensei que você gostaria também. Aceitei o copo, ainda surpresa. Obrigada, senhor Cavani. Ele se recostou no batente da porta, observando a chuva lá fora. Por alguns minutos ficamos em silêncio, um silêncio confortável, curioso, diferente. Com o copo quente em mãos e o vapor vindo ao encontro do meu rosto enquanto assopro o líquido, suspirei. Ah, como tem sido trabalhar aqui? A pergunta dele me faz pensar por um momento.
Trabalhar aqui tem sido diferente do que imaginava. Diferente como? Achei que tudo fosse mais rígido, que sei lá, as pessoas fossem robóticas. Ele riu baixo. Algumas são. Pensei que o senhor seria também. Eu? Ele olhou para mim e a intensidade do olhar foi suficiente para me fazer corar. Não parece, murmurei. O senhor só é quieto. Ele desviou o olhar, como se minhas palavras o tivessem atingido de uma forma que eu não pretendia. Quieto costuma ser o mesmo que solitário, Clara. A forma como ele disse meu nome, devagar, quase suave, fez algo dentro de mim se mover. Não respondi, só observei por um instante, tentando decifrar o que havia por trás daquela confissão. Mas então ele se endireitou, o rosto voltando à compostura de sempre. Tenho uma reunião em 5 minutos. E saiu antes que eu falasse algo e tentasse consertar a impressão que dei, deixando um leve cheiro de café e perfume amadeirado no ar. À noite, quando o prédio já estava quase vazio, percebi que ele ainda estava no escritório. As luzes da sala dele continuavam acesas e eu podia vê-lo de longe, através do vidro, sentado, imóvel, olhando a tela do computador com expressão exausta. Eu devia ir embora, mas algo em mim hesitou. Peguei coragem, bati na porta e entrei. Senhor Cavani, já são quase 9 horas. Ele levantou os olhos, surpreso. Ainda aqui? Sim, mas eu que pergunto, o que faz aqui ainda? Ele suspirou, apoiando o queixo na mão. É mais fácil trabalhar quando o mundo dorme. Ou mais difícil esquecer o mundo, talvez. Ele me olhou de um jeito estranho. Você sempre fala assim? Assim como? Como se estivesse tentando entender as pessoas. Dei de ombros. Eu gosto de entender, mesmo quando não consigo. Não é intencional, só acabo falando demais, perguntando demais. Ele ficou em silêncio por um tempo e então disse: a maioria das pessoas prefere não tentar. E o senhor? Eu parei de tentar há muito tempo. Aquilo me deixou curiosa, mas também com um nó na garganta. Ele parecia cansado, não fisicamente, mas de um tipo de cansaço que vem de dentro. Quer um café? Perguntei, tentando aliviar o clima. Já tomou muito hoje, respondeu, com um leve sorriso. O senhor também. Ele assentiu e pela primeira vez pareceu indeciso. Depois, levantou-se, tirou o paletó e apoiou as mãos na mesa. Sabe, Clara, às vezes acho que uso o trabalho como uma forma elegante de fugir do que realmente importa. E o que importa? Perguntei sem pensar. Conexões. Ele me olhou com tristeza, mas as pessoas sempre vão embora. Aquilo me acertou como uma flecha. Não era apenas uma frase dita ao vento, era uma verdade dele. Eu quis responder, dizer que nem todas vão embora, que por mais que amizades e relacionamentos acabem, vale a pena ter proximidade com as pessoas. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, apenas caminhei até a cafeteira, preparei mais uma xícara e, quando voltei, coloquei sobre a sua mesa. Então, por hoje, não vamos embora ainda, disse, só por uns minutos. Ele pareceu surpreso. Em silêncio, ficamos ali, compartilhando o som da chuva e o aroma do café. Do lado de fora, o mundo continuava girando, mas dentro daquele escritório, tarde da noite, algo havia mudado. Algo sutil, invisível, mas real. Quando finalmente desci para ir embora, ele me acompanhou até o elevador. Obrigado, Clara, disse, quando as portas se abriram. Pelo café? Por ficar sem julgar minhas atitudes estranhas. Ele sorriu de leve. Essa compreensão, às vezes, é o que mais falta. Despedimos. As portas se fecharam e eu fiquei com o coração batendo rápido, tentando entender o que exatamente estava começando a acontecer entre nós. Não era nada. Não deveria ser nada. Mas algo em mim dizia que poderia acontecer uma proximidade verdadeira, e eu provaria que conexões reais existem. Na manhã seguinte, o céu estava claro e o ar tinha cheiro de promessa de um dia bonito. Ainda assim, acordei com uma dor de cabeça insistente e uma leve tontura que me fez querer ficar na cama o resto do dia. Mas eu não podia, não no meio de uma semana cheia de trabalho. Remédio, café e cara de quem dormiu bem, murmurei para o espelho antes de sair de casa. Funcionou, até o elevador. Quando cheguei ao andar 28, o mundo girou um pouco mais do que deveria. Respirei fundo, tentando disfarçar o mal-estar, mas minha voz denunciou quando cumprimentei a secretária. Bom dia. Bom dia, Clara. Você está bem? Ela perguntou, franzindo o senho.
Claro, só um pouco tonta. Antes que ela pudesse insistir, a porta do escritório do Senhor Cavani se abriu. Ele apareceu impecável como sempre, embora um pouco mais sério do que o normal. Bom dia, senhorita Monteiro. Preciso daqueles relatórios das filiais até o meio-dia. Ele fez uma pausa ao perceber meu estado. Você está pálida. Só um enjoo leve, senhor. Já vai passar. Entre. Apontou para a sua sala com a porta entreaberta. Sente-se. O tom dele não admitia discussão. Não precisa, eu. Sente-se. Obedeci. A cadeira parecia girar junto comigo. Ele se aproximou, apoiando as mãos sobre a mesa ao meu lado, e por um instante pude sentir seu perfume, discreto, amadeirado e absurdamente reconfortante. Você comeu alguma coisa hoje? Perguntou. Um café. Só isso? Assenti, envergonhada. Ele suspirou e pegou o telefone interno. Traga uma bandeja com chá, biscoitos e frutas para minha sala. E desligou sem esperar resposta. Senhor Cavani não precisava. Precisa sim. Ele se endireitou. Não quero minha funcionária desmaiando em serviço. A palavra minha me acertou como um toque elétrico. Ele, é claro, não quis dizer nada pessoal com aquilo, mas meu coração não entendeu desse jeito. Enquanto esperávamos, ele ficou ali, de braços cruzados, observando. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era diferente, como se ele estivesse tentando entender o que fazer com aquela situação esperada. Permaneci quieta, olhar baixo e mãos ansiosas. Quando a bandeja chegou, ele mesmo colocou o chá diante de mim. Beba devagar. Sim, senhor. Ele se recostou na mesa, observando enquanto eu obedecia. O olhar dele não tinha nada de profissional naquele instante. Era um olhar calmo, protetor, quase carinhoso. Eu deveria estar fora de mim para imaginar algo assim. Está melhor? Perguntou depois de um tempo. Um pouco. Sorri, tímida. Obrigada, senhor Cavani. Alessandro. A palavra veio rápida, baixa, como um segredo. Levantei os olhos. Desculpe? Pode me chamar de Alessandro, quando estivermos sozinhos. Ele deu um leve meio sorriso. Fica mais humano, talvez. A sensação foi estranha. O nome dele parecia íntimo demais para caber naquele escritório de vidro, mas também bonito demais para não dizer. Alessandro, repeti devagar, apreciando como um segredo compartilhado. O som pareceu agradar a ele. Melhor. O resto do dia passou devagar. Eu tentei voltar ao ritmo normal, mas minha cabeça ainda estava pesada. Por sorte, ele parecia entender e ter decidido que eu não deveria fazer esforço algum. A cada hora, surgia uma mensagem curta na minha tela. D. A. Cavani. Assunto: água. Corpo: beba. Agora. Ou então: D. A. Cavani. Assunto: pausa. Saia da frente da tela por 5 minutos. Era engraçado e doce, de um jeito que ele provavelmente nem percebia. O homem mais ocupado que eu já conhecera estava de algum modo cuidando de mim. Quando o expediente terminou, o corredor estava quase vazio. Ele ainda estava no escritório, mas o vi levantar e pegar o paletó. Vai embora mais cedo hoje? Perguntei, surpresa. Aparentemente você me contaminou. Ai, meu Deus, você está doente? Ele deu um leve sorriso. Não, achei que poderia me permitir uma noite de descanso. Finalmente. E você? Eu hesitei. Provavelmente cama, remédio, luz apagada e silêncio. Ele pareceu pensar por um momento. Gosta de silêncio? Às vezes, mas prefiro estar entre barulhos, risadas, conversas, músicas, som da chuva. Eu sempre preferi o silêncio. Sempre? Concordou. Acho que é bom gostar da própria companhia, mas talvez o senhor nunca teve companhia certa durante o barulho. Ele me olhou, surpreso, mas não respondeu. Apenas ajeitou o relógio no pulso e disse com voz mais baixa: Boa noite, Clara. Cuide-se. Boa noite, Alessandro. Dessa vez, ele não disfarçou o sorriso. No dia seguinte, a febre já tinha ido embora. Voltei ao trabalho disposta a recuperar o tempo perdido. Passei a manhã revisando relatórios até que ouvi um barulho de algo caindo.
Corri para o escritório dele e o encontrei abaixado, recolhendo folhas espalhadas pelo chão. Deixe, eu pego para o senhor, disse apressada. Não, está tudo. Antes que pudesse terminar, me abaixei também e, claro, nossas mãos se tocaram. Foi só um segundo, mas o segundo mais longo da semana. Os dedos dele eram quentes, firmes, e o toque foi o suficiente para fazer meu corpo inteiro se lembrar de que eu era feita de pele, ossos, sensações e desejos. Ele pareceu sentir o mesmo, porque ficou imóvel, olhando para mim. A distância entre nós era mínima. Podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos, a sombra leve da barba por fazer. Clara, ele murmurou, como se testasse o som do meu nome de novo. Sim, suspirei. Ele respirou fundo e por um instante achei que fosse dizer algo que mudaria tudo. Mas então se afastou, recolhendo o resto dos papéis. Nada, obrigado pela ajuda. O tom profissional voltou como um escudo e eu fiz o mesmo que meu coração ainda estivesse batendo rápido demais e eu estivesse mais confusa a cada interação. Nos dias seguintes, algo sutil mudou. Ele continuava o mesmo homem reservado, mas havia uma gentileza nos gestos. Um bom dia mais demorado, um como está se sentindo, dito quase em segredo. Visitas em minha sala sem motivos, o início de uma conversa aleatória. E o olhar. Ah, o olhar. Era como se ele dissesse coisas que nenhum de nós ousava colocar em palavras. Até que, numa sexta-feira, ele apareceu na porta da minha sala no fim do expediente. Não vai ficar até tarde, né? Não, estava só finalizando um relatório. Certo, venha comigo. Desculpe. Só por alguns minutos. Ele fez um gesto com a cabeça. Quero te mostrar algo. Seguimos até o topo do prédio. Lá havia um terraço de vidro e metal que eu nem sabia que existia. A vista era absurda. A cidade inteira se estendia abaixo, coberta pelo brilho dourado do pôr do sol. É aqui que eu venho, quando preciso lembrar que o mundo é maior que os meus problemas, ele disse encostando-se à grade. Ficamos lado a lado, em silêncio, observando o sol mergulhar entre os prédios e as luzes começarem a tomar conta dos edifícios para iluminar a noite. O vento mexia nos fios do meu cabelo, e em um momento distraído, ele levantou a mão para afastá-los do meu rosto. Foi um gesto simples, mas o toque leve dos dedos, quase reverente, fez o tempo parar. Alessandro, murmurei. Sim? Por que me trouxe aqui? Ele demorou um instante antes de responder. Porque você tem me lembrado o que é respirar sem pressa. A sinceridade dele me desarmou. Senti o coração apertar, como se algo em mim reconhecesse uma solidão parecida com a dele. E por quê? Perguntou. Porque o mundo e a rotina me ensinaram a fazer tudo correndo. Ele me olhou, e eu acreditei que parar era o mesmo que perder. Ficamos em silêncio de novo, até que o sol desapareceu por completo. Ele estendeu a mão, hesitante. Eu a segurei. Foi só isso. Um toque quieto, sincero, no alto de um prédio onde o tempo parecia não existir. Eu nunca fui boa em silêncio. Quando as palavras me faltam, meus pensamentos fazem bagunça, e é exatamente o que acontecia todas as vezes que eu ficava sozinha com meu chefe. Aquela noite de sexta-feira começou como qualquer outra. Pilhas de relatórios sobre a mesa, a cidade acesa lá fora e o som constante do relógio do escritório marcando o tempo que parecia correr diferente dentro daquelas paredes. O som vem das teclas do computador, das folhas sendo organizadas, mas o barulho alto estava em minha cabeça, que gritava exigindo um sentido para minha confusão. Eu devia ter ido embora há horas, mas ele ainda estava lá, de camisa arregaçada, concentrado no computador, e como eu não tinha nada melhor para fazer em casa, preferi ficar e adiantar algumas atividades. Com documentos em mãos que precisam da assinatura do meu chefe, segui até sua sala. Você não precisa ficar, ele disse sem olhar para mim, como quem lê meus pensamentos. E deixar você aqui, sozinho, parecendo um prisioneiro solitário? Tentei brincar. Ele soltou um meio sorriso, o tipo que dura um segundo, mas foi o bastante para deixar o coração acelerado por minutos. Eu me viro bem sozinho. Eu sei, mas às vezes as pessoas fortes também precisam de companhia e de ajuda. Ele levantou o olhar, e naquele instante não parecia mais o CEO poderoso de sempre.
Só um homem cansado e bonito demais para parecer tão solitário. Mas você não tem coisa melhor para fazer em uma sexta-feira à noite? Ir em alguma festa com um namorado? Sua pergunta me fez rir. Não tenho nada para fazer e não tem nenhuma festa me esperando e muito menos um namorado. Ele ficou me encarando enquanto ficamos em silêncio, o tipo de silêncio que pesa e fala por si só. Até que a chuva começou a cair leve do lado de fora, as gotas batendo no vidro como se marcasse o ritmo daquilo que eu sentia e não dizia. Posso te oferecer café? Perguntei. Às 10 da noite? Ele arqueou a sobrancelha com diversão. Pode ser descafeinado. Prometo não sabotar o seu sono. Você acha mesmo que eu durmo? Ele respondeu, quase em tom de confissão. Deveria. É essencial uma boa noite de sono. Fui até a cafeteira e preparei 2 xícaras pequenas. Quando voltei, ele ainda me observava, como se tentasse entender o que me fazia tão à vontade num lugar em que ninguém ousava cruzar mais do que 3 palavras com ele. Entreguei a xícara. Nossos dedos se tocaram, por acaso. O contato durou 1 segundo, mas o calor ficou. E foi nesse pequeno instante que algo mudou de verdade. Você tem um jeito perigoso, ele murmurou, desviando o olhar. Perigoso? Eu? Ri. Sim, de me fazer esquecer quem eu sou. Isso tem acontecido ultimamente e é perigoso. Ele encostou a xícara na mesa e se aproximou devagar, como quem decide um passo por vez. Meu coração batia tão alto que eu achei que ele pudesse ouvir. Ele parou perto o suficiente para eu sentir o cheiro discreto do perfume, aquele aroma amadeirado e envolvente que sempre me confundia, e então falou baixo, quase num sussurro. Você devia ir para casa. Mas nenhuma das palavras dele soava como um pedido. Parecia mais uma tentativa de me convencer daquilo que ele mesmo não acreditava. Talvez eu fique só mais um pouco. Isso é imprudente, ele disse. Então me demita, brinquei. Ele riu, de verdade, um riso curto, rouco, que parecia ter esquecido como sair. E antes que eu pudesse me arrepender da ousadia, ele tocou meu rosto em um gesto evitante, mas cheio de vontade. Você não faz ideia do que está fazendo comigo. Se for como eu me sinto, acho que faço, respondi sem coragem de recuar. Ele suspirou e acenou, como se tivesse cedido. O tempo pareceu parar. A distância entre nós se desfez num passo, num suspiro. O beijo veio como algo inevitável, lento, cuidadoso, cheio de uma ternura que me desmontou inteira. Não havia pressa. Havia apenas o som suave da chuva, o gosto leve de café e o toque de 2 pessoas tentando entender o que era aquilo tudo e por que parecia tão certo. Ele se afastou primeiro, respirando fundo, como quem tenta retomar o controle. Isso não devia ter acontecido. Então me diga que foi um erro. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele me olhou, demoradamente, como se procurasse uma mentira para me dar, mas desistiu. Não consigo. Também não. Por alguns segundos, só existimos ali, 2 corpos imóveis, 2 vontades brigando com a razão. Ele passou a mão pelo próprio cabelo, num gesto tenso. Eu passei tempo demais trancado nesse escritório, tempo demais me convencendo de que não precisava de ninguém. Fez uma pausa. E você chegou, bagunçando tudo. Eu não quero bagunçar sua vida, suspirou. Tarde demais. Ele se aproximou outra vez, encostou a testa na minha e disse: Só me dá um pouco de tempo para pensar. Assenti. Não porque eu quisesse, mas porque entendi que era o certo a se fazer. E naquela noite, enquanto eu descia de elevador com o coração disparado, percebi que algo tinha mudado de forma irreversível. Não havia mais volta, nem para mim, nem para ele. Fazia 2 semanas desde aquela noite. 2 longas semanas em que o toque dele ainda parecia morar na minha pele e o silêncio dele nos meus pensamentos. Nos dias seguintes, ele foi o mesmo de sempre, ou tentou ser. Voltamos à rotina de e-mails, reuniões e relatórios, como se nada tivesse acontecido. Mas o problema era que eu lembrava de tudo, cada olhar, cada pausa, cada palavra que ele não disse. E o pior, ele também lembrava. Eu via isso nos olhos dele todas as vezes que nossos caminhos se cruzavam no corredor. Mas eu não ia tocar no assunto,
Pode ser que ele quisesse esquecer tudo e eu não ia forçar nada. Eu estava arriscando meu trabalho desde o início por um interesse romântico. Por si só, já era um risco enorme. Ele poderia pensar que eu era tirada e estivesse dando um golpe nele, mas não era verdade. Eu me sinto atraída por ele, envolvida pelo seu magnetismo natural e, mesmo que pareça um erro, não me arrependo. Em uma segunda-feira de manhã, quando entrei na sala dele com uma pilha de documentos, encontrei-o debruçado sobre a mesa, o paletó jogado na cadeira e o rosto tenso. Bom dia, senhor. Não precisa me chamar assim. A resposta veio rápida, quase áspera. Fiquei parada por um segundo, sem saber se devia pedir desculpas. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto e murmurou: Desculpe, eu não devia ter falado assim. Tudo bem. Não, não está. Ele levantou o olhar por um momento. Desde aquela noite, nada está. As palavras pairaram entre nós como uma confissão proibida. Respirei fundo, tentando manter o equilíbrio. Então, fale comigo. Ele levantou, deu alguns passos até a janela e olhou para a cidade, aquele velho reflexo de se esconder atrás do vidro como já havia reparado. Eu não devia ter me deixado levar. Você trabalha para mim. E eu sou, mais velho, completei, responsável e seu chefe. Houve um silêncio, depois ele continuou. Tudo o que construí veio de disciplina, de não misturar o que sinto com o que faço. E agora? Agora o quê? Perguntei, já sentindo o nó na garganta. Ele me olhou por cima do ombro, os olhos cheios de algo entre medo e desejo. Agora, cada vez que você entra nessa sala, eu esqueço tudo isso. Por um instante, o mundo pareceu parar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desviou o olhar e voltou a usar sua armadura polida. E eu preciso que isso acabe aqui, disse com uma firmeza que não combinava com a voz trêmula. Fiquei parada, tentando entender se aquilo era mesmo real. Você quer que eu vá embora? Ele hesitou. Ok, ir embora da sua sala ou não continuar trabalhando aqui? Não quero que deixe o trabalho, sussurrou. O silêncio dele foi pior do que qualquer resposta. Entendi, então vou sair da sua sala, murmurei, tentando manter a compostura. Peguei os papéis que ainda estavam sobre a mesa e saí antes que ele visse o que eu estava tentando esconder, a dor de ouvir aquilo de quem me ensinou a sentir de novo. Os dias seguintes foram um borrão. Eu evitava me olhar, eu evitava chorar. O escritório, antes um lugar de curiosidade e novidade, agora parecia frio, sufocante. Até que uma tarde fui chamada à sala dele para revisar um contrato. O mesmo cenário, a mesma distância controlada. Mas quando nossos olhares se cruzaram, percebi que ele estava diferente. O terno continuava impecável, sim, mas o olhar parecia cansado. Como se cada linha daquela assinatura rebuscada que fazia custasse algo que ele não queria admitir. Entreguei os últimos documentos, tentando manter o tom neutro. Posso ir ou precisa de mais alguma coisa? Perguntei sem o encarar. Preciso que você me ouça. Meu coração falhou um compasso. Ele respirou fundo, passando os dedos pelos cabelos, um gesto nervoso e humano demais para quem queria parecer feito de aço nos últimos dias. Desculpe, eu não devia ter falado assim. Tudo bem. Não, não está. Ele levantou o olhar por um momento. Desde aquela noite, nada está. As palavras pairaram entre nós como uma confissão proibida. Respirei fundo, tentando manter o equilíbrio. Então, fale comigo. Ele levantou, deu alguns passos até a janela e olhou para a cidade, aquele velho reflexo de se esconder atrás do vidro como já havia reparado. Eu não devia ter me deixado levar. Você trabalha para mim. E eu sou, mais velho, completei, responsável e seu chefe. Houve um silêncio, depois ele continuou. Tudo o que construí veio de disciplina, de não misturar o que sinto com o que faço. E agora? Agora o quê? Perguntei, já sentindo o nó na garganta. Ele me olhou por cima do ombro, os olhos cheios de algo entre medo e desejo. Agora, cada vez que você entra nessa sala, eu esqueço tudo isso. Por um instante, o mundo pareceu parar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desviou o olhar e voltou a usar sua armadura polida. E eu preciso que isso acabe aqui, disse com uma firmeza que não combinava com a voz trêmula. Fiquei parada, tentando entender se aquilo era mesmo real. Você quer que eu vá embora? Ele hesitou. Ok, ir embora da sua sala ou não continuar trabalhando aqui? Não quero que deixe o trabalho, sussurrou. O silêncio dele foi pior do que qualquer resposta.
Entendi. Então vou sair da sua sala, murmurei. Peguei os papéis que ainda estavam sobre a mesa e saí antes que ele visse o que eu estava tentando esconder, a dor de ouvir aquilo de quem me ensinou a sentir de novo. Os dias seguintes foram um borrão. Eu evitava me olhar, eu evitava chorar. O escritório, antes um lugar de curiosidade e novidade, agora parecia frio, sufocante. Até que uma tarde fui chamada à sala dele para revisar um contrato. O mesmo cenário, a mesma distância controlada. Mas quando nossos olhares se cruzaram, percebi que ele estava diferente. O terno continuava impecável, sim, mas o olhar parecia cansado. Como se cada linha daquela assinatura rebuscada que fazia custasse algo que ele não queria admitir. Entreguei os últimos documentos, tentando manter o tom neutro. Posso ir ou precisa de mais alguma coisa? Perguntei sem o encarar. Preciso que você me ouça. Meu coração falhou um compasso. Ele respirou fundo, passando os dedos pelos cabelos, um gesto nervoso e humano demais para quem queria parecer feito de aço nos últimos dias. Eu disse que queria acabar com aquilo porque achei que estava te protegendo. Protegendo de quê? De mim, do que eu sou. E o que você é, afinal? Um homem que já perdeu uma vez. Eu esperava as mesmas desculpas, ser mais velho e experiente, meu chefe, sermos de mundos diferentes, mas essa confissão me pegou desprevenida. Ela te deixou? Ela morreu. Depois de uma discussão, ela saiu com o carro e teve um acidente. O silêncio que seguiu foi pesado. Sinto muito, fui sincera. Ele olhou para o chão, depois para mim, e a máscara caiu por completo. Desde então, eu parei de sentir algo bom, só culpa e ressentimento. Parei de tentar. Não queria arriscar de novo, acredito que não conseguiria passar por outra perda. Até você aparecer com esse seu sorriso, esse seu jeito leve de fazer o mundo parecer menos cinza. E eu fiquei com medo de te destruir também. Meu peito apertou. De repente, tudo fazia sentido. A reserva, a distância, o olhar contido. Dei um passo à frente. Você não me destrói, disse baixinho. Você me faz sentir viva. Faz muito tempo que eu não me envolvo com ninguém e nem sentia nada bom como tem acontecido. Ele ficou em silêncio por um instante, o olhar fixo no meu rosto, até que deu um passo em minha direção. Você devia me odiar, sussurrou. Eu te afastei, não fui bom para você. Eu não sei odiar alguém que só tentou se proteger. Ele respirou fundo, e quando a mão dele tocou meu rosto outra vez com carinho, não havia mais resistência. O beijo veio diferente, dessa vez não como impulso, mas como promessa. Foi suave, lento, como se o tempo tivesse aprendido a esperar. E quando nos separamos, ele encostou a testa na minha e disse: Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Então, a gente descobre junto. Ele riu baixinho e pela primeira vez em muito tempo, o homem que eu via à minha frente não era o CEO inatingível. Era só alguém tentando amar de novo. Naquela noite, quando saí do escritório, o ar parecia mais leve. Talvez porque pela primeira vez eu sentia que o medo não era um muro, era só uma porta que finalmente começava a abrir. Fazia um mês desde o dia em que ele me contou sobre o passado. Um mês em que as coisas pareciam encontrar um ritmo diferente, mais calmo, mais real. Ainda trabalhávamos juntos, mas agora havia uma leveza silenciosa entre nós. As reuniões eram menos tensas, os olhares mais tranquilos. E, às vezes, quando o escritório esvaziava e o mundo lá fora parecia distante, ele me chamava para ficar mais um pouco. Não para discutir contratos, mas para dividir o café, a música suave do toca-discos antigo que antes era parte da decoração da sua sala, ou simplesmente o silêncio confortável que agora nos unia. Saíamos juntos, fazíamos refeições juntos. Eu duvidava que seria possível, mas o nosso recente relacionamento em construção não era um problema para nossa rotina profissional. Na verdade, isso só nos aproximou ainda mais. Eu descobri que o amor, às vezes, é feito de pequenas coisas. O som do riso dele, o toque de sua mão me procurando sem pressa, o jeito como ele pronunciava meu nome como se fosse uma palavra bonita demais para ser dita depressa. Naquela sexta-feira, o sol começou a se pôr mais cedo, pintando o céu com tons de laranja e vinho. Eu estava terminando um relatório quando ouvi a voz dele vindo da entrada da sala. Você ainda não foi embora? Não, eu teria ido me despedir. E você? Respondi sorrindo. Tenho uma boa desculpa para ficar.
Quando levantei o olhar do computador, ele estava parado à minha frente, sem o terno, só de camisa branca e mangas dobradas, a imagem exata de tranquilidade e presença. Qual desculpa? Perguntei. Ele respirou fundo e o olhar dele tinha aquele brilho sereno que eu aprendi a reconhecer. Você. Sorri. Por um instante, tudo pareceu desacelerar. Ele estendeu a mão, aceitei e, sem dizer nada, fui guiada até o elevador privativo. Subimos em silêncio. Quando as portas se abriram, estávamos no terraço do prédio. O vento era suave e o sol se despedia no horizonte. Lembra quando te trouxe aqui outra vez e falei que aqui em cima é onde eu vinha quando queria lembrar que o mundo ainda continuava girando? Ele disse. Lembro. E como está agora? Agora eu venho porque quero lembrar que o mundo pode ser bonito de novo. Ficamos lado a lado, observando o céu mudar de cor. Ele segurou minha mão e cruzou nossos dedos, e aquele gesto simples bastou para me fazer sorrir. Sabe, ele começou, galanteador. Passei tanto tempo acreditando que o amor era um risco que eu não podia correr. É mesmo? E agora? Agora eu entendo que viver sem é o maior risco de todos. A voz dele tremia de emoção e diversão. Eu me virei para encará-lo e o vi sorrir, um sorriso verdadeiro, tranquilo, diferente de todos os outros que já tinha dado. Eu não sei para onde isso vai, mas gosto da novidade. Eu também não, ele respondeu, mas pela primeira vez quero descobrir. Com você. Ele me puxou suavemente para seus braços, nos abraçamos e o beijo veio natural, calmo, cheio de um carinho que não pedia pressa. Era um beijo de quem não precisava mais provar nada, só sentir. O sol se escondeu completamente, mas ali, no alto, entre o vento e a calma, parecia que tudo se iluminava por dentro. Quando nos afastamos, ele apoiou a testa na minha e sussurrou: "Obrigado por ter ficado." "Eu nunca fui boa em ir embora", respondi rindo baixo. Ele riu junto, um som leve, limpo, quase juvenil. Tinha se tornado recorrente vê-lo mais leve e sorridente. Eu amava. E naquele instante, percebi que o homem à minha frente já não era o CEO solitário que eu conheci no primeiro dia. Era apenas alguém que aprendeu, finalmente, a deixar o sol entrar e tinha me perdido fazer parte da sua vida. Na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, o prédio parecia o mesmo, mas eu sabia que nada mais era igual. Ele me esperava no corredor, segurando 2 xícaras de café, uma delas com o meu nome rabiscado à mão. "Achei que poderíamos começar o dia juntos depois de passarmos o final de semana juntos", disse, animado. E eu sorri, aceitando a xícara. Gosto da ideia. E foi assim que, entre planilhas, documentos, risadas e beijos roubados em horas indevidas, a vida encontrou um jeito novo de acontecer. Nem sempre perfeita, mas sincera, calma e cheia de amor. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é de alguém que olhe para dentro da nossa bagunça e diga, com um sorriso leve: "Eu fico."